Olá, amados! Sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman. E nosso tema de hoje é muitíssimo interessante, principalmente porque fala de algo que Deus nos manda fazer, ou seja, fala de um tipo específico de chamado, que é o de ensinar. Então, vamos começar a discuti-lo em base a duas palavras muitíssimo importantes e muitíssimo específicas. Quais são elas? A primeira delas é a palavra grega didáskalos, que em português se traduz literalmente como mestre. E a segunda é a palavra ou segundo termo grego que se lê como katigtes, que se traduz como professor. Porém, antes de seguir, a partir daqui, eu pergunto: será que existe alguma diferença entre didáscalos e catequetes, ou entre mestre e professor? Quais são os princípios rudimentares correspondentes a cada um deles? E em que se baseiam suas experiências? Então, vamos tentar entendê-lo a partir de duas importantes definições relacionadas a cada um deles. A primeira, como já vimos, é a palavra didáscalos. Esta palavra é muitíssimo linda e muito profunda também. Como disse, ela se traduz ao português como mestre. Porém, esta palavra mestre vem do antigo latim magister. É uma palavra muito bonita e que significa o melhor, no sentido de ser excelente ou mais excelente. Também apresenta em sua parte prefixal, ou a primeira parte da palavra, uma raiz que tem a relação direta com o magister, que é magis, e que literalmente significa mais, dando assim origem à palavra magno ou máximo, que em ambos casos se refere a algo excelente. Ou seja, a partir daqui e a partir dessas definições, e apesar de que divididas ou subdivididas, todas elas concordam com a mesma ideia de algo excelente, ou de alguém, neste caso mestre, que tem um pouco mais que os demais. Então, de forma geral, para começar, vamos pensar que o mestre é alguém que conhece com profundidade ou com mais profundidade. Ou seja, este conceito, que inclui todas essas diferentes partes que em si se completam muito bem, subtende que mestre é aquele que sabe mais que os outros, ou mais que os demais. Ou seja, é uma espécie de especialista. Alguns diriam é um sábio. E a maioria dos dicionários dizem que é um esperto. É a palavra mais comum encontrada na maioria dos dicionários. E quando os dicionários usam a palavra esperto para referir-se a mestre, se refere a algo, a alguém como especialista em algo especificamente falando. Então, vamos ver que todo esse conceito aqui já nos dá uma ideia de que o mestre não é alguém que ensina assim normalmente e de qualquer forma, mas é alguém em especial que está em destaque e que ensina com mais profundidade do que a maioria dos que ensinam. Este é o conceito primário do que seria um didáscalos, ou um mestre em português. Em contraposição, temos a segunda palavra, ou segundo termo em grego, que é a palavra katigtes. Como já disse, literalmente se traduz como professor em português. De igual maneira, assim como o didáscalos, que é o mestre, o catequetes, que é professor, também vem do latim. E basicamente se divide em duas partes. A primeira é o pro, e como pro já vimos que vem antes, né? Dando a entender a alguém que se estabelece ou se para diante de
E aí podemos completar de outra forma. Neste caso, como falamos de professor, então alguém que se estabelece ou se para diante de outros. O caso aqui, pro, que é a primeira parte da palavra professor, vem do latim diante de. E aí, gerado do verbo fatere, que é o falar, que é o que o professor faz, ele fala e ensina, tem uma perfeita relação com pro e vamos ver de que maneira entendemos. Concluindo-se desta forma em profiteri, que literalmente é falar diante de outros. Ou seja, professor vem do latim pro, que é diante de, e aí gerado pelo verbo fatere, que é literalmente falar, e se conclui aqui nesse termo mais completo, profitere, que é falar diante de outros. Ou seja, literalmente é falar diante de outros, como é a conclusão de todos esses termos, e ademais é o que professa. Professa por causa da palavra professor. O professor é o que professa, que fala ou que declara verdades através do ensino. Então, ambas palavras, ao mestre ou professor, ambos vêm do latim e têm uma importantíssima divisão e explicação originária para cada um desses termos, ajudando-nos assim a entender desde aqui qual é a diferença entre mestre e professor, entre didáscalos e catequetes. Vamos ver se entendemos então a partir deste prenúncio, dessa primeira parte. Veremos também que, de forma geral, a educação acadêmica, incluindo dicionários, concordâncias, comentários e toda a experiência acadêmica que se pode ter, encontramos claras diferenças entre professor e mestre, ou entre didáscalos e catequetes, como vamos ver agora. Por exemplo, o professor ensina, porém o maestro instrui. Qual é a diferença? Ensinar pode ser transferir algo que eu recebi de outro, simplesmente transferir informações. Enquanto isso, o mestre usa essa mesma informação ou esse mesmo ensino para instruir, para guiar, para liderar, para fazer algo mais do que transmitir um simples conhecimento. O professor tem o conhecimento, como já vimos, porém o mestre tem a experiência. Ou seja, o conhecimento é a transferência de informações, basicamente dizendo, mas a experiência é aquela vida que o mestre traz ao conhecimento que recebe do professor. O professor tem o treinamento, porém o mestre tem a habilidade. Ou seja, o treinamento é uma espécie, digamos assim, de ensaio, de prática repetida, que é algo necessário para se ensinar, sem dúvida alguma. Porém, o mestre tem habilidade natural, enquanto o professor depende de um treinamento ou de um ensaio, como dizemos em outro aspecto, o mestre naturalmente transmite porque tem a habilidade natural para transferir esse conhecimento que o professor tem. O professor é conhecedor, o mestre é um especialista, como já vimos um minuto atrás. O professor conhece porque estuda, porque ouve, porque recebe ou recebeu de outros. Porém, o mestre é aquele que sabe um pouco mais, por isso é especialista e também por isso é um mestre, porque ele é hábil e é um especialista, um perito, em outras palavras, em um nível um pouco mais alto, também devido às suas habilidades naturais que o chamam de acordo com a sua vocação para ensinar. A motivação do professor está no que ele recebe. E o que digo aqui, quando digo o que ele recebe, me refiro ao resultado do seu trabalho entre seus alunos. Por exemplo, se o professor ensina e os alunos aprendem e aprendem bem, então isso é algo que o professor recebe como recompensa, a satisfação de saber que seu trabalho e seu esforço funcionaram bem. Porém, o mestre, a motivação do professor está no que recebe, porém a motivação do mestre no que dá.
Ou seja, porque ele dá um pouco mais do que normalmente os professores dão, e com habilidades naturais, com aquela vocação própria. Então, nisso está a sua motivação ou a sua satisfação, mas bem pelo que ele dá, porque ele sabe que o que dá ou o que vai transmitir sempre vai funcionar bem. O professor tem técnicas, porém o mestre tem a vida. Ou seja, técnicas são aquelas ferramentas, aqueles instrumentos de transmissão, aquelas estratégias. Enquanto isso, o mestre, além de ter todas essas técnicas ou estratégias, ele também tem a vida e ele pode cobrir todas essas técnicas e conhecimento com a vida que o mesmo conceito necessita para poder sobreviver e motivar os alunos, neste caso, a aprender, a atender, entender e a colocar em prática o que estão recebendo para no futuro serem excelentes profissionais. O professor transmite informações, enquanto isso o mestre transmite a consciência. Ou seja, quando fala de informações, outra vez fala de conhecimento. O professor geralmente forma profissionais em base a treinamentos, em base a repetições, em base a práticas e, sobretudo, o conhecimento. Porém, o mestre tem esta habilidade de tomar toda esta informação, estratégia, conhecimento, treino, repetição e tudo isso e trazer a consciência e formar uma nova mentalidade, até mesmo uma nova visão naquele que está sendo preparado para ser um profissional. Porque se não é assim, então o que recebemos de informação morre lá alguns dias depois. Porém, se tomamos consciência de que isso é algo tão importante, tão sério e tão necessário, é possível que esta consciência chegue até a formar em nós uma nova mentalidade e até posso dizer um novo caráter, porque a pessoa entendeu de tal maneira que tomou muito a sério e vai deixar que sua vida seja guiada por essa profunda informação que recebeu do seu mestre. O professor trata a nível de intelecto, porém o mestre trata a nível de caráter, ou seja, o intelecto é algo muitíssimo importante. Todos nós dependemos do nosso intelecto para entender e colocar em prática o que aprendemos. Porém, quando falamos de caráter, falamos de um nível mais profundo. A pessoa não só entende com o intelecto, mas também com o caráter, ela passa a viver aquilo que ela aprendeu. E isso, logicamente, é muito mais profundo e muito mais importante. O professor tem metas e propósitos. O mestre tem a visão. Ou seja, o professor traça o seu plano acadêmico para o semestre ou para um ano, estabelecendo metas com relação a diferentes habilidades dos estudantes. O professor, o mestre, ele já não só vê como o professor vê em base a metas e propósitos do momento ou para este ano. O mestre vê estendendo a visão, inclusive, para o futuro. E o aluno hoje é um aluno excelente, no futuro será um excelente profissional. Se ele entende bem os conceitos transmitidos hoje, então a sua visão para o futuro não vai errar, não será confusa, porque há uma diferença entre metas, propósitos e visão. A visão deve cobrir completamente todas as metas e todos os propósitos da nossa vida, porque senão serão metas e propósitos vazios se não tiverem uma visão. E o mestre tem esta habilidade, inclusive natural, de convencer, de persuadir e de guiar seus alunos segundo essas metas e propósitos para algo mais amplo, que é, neste caso, a visão. O professor gera resultados temporários. Por que digo isso? O professor ensina coisas excelentes, mas às vezes, sinceramente, dependendo dos alunos, o resultado não é muito duradouro. Há alunos que se formam como profissionais, mas na verdade a vida profissional de muitos deles não é boa. Existem inclusive os que usam sua própria profissão para fazer coisas erradas, e isso em todas as áreas do profissionalismo, desde a medicina até outras áreas mais altas, inclusive. Então, aparentemente algo sucedeu aqui, porque talvez o conhecimento, a absorção das ideias, das estratégias, o treinamento ficou só a nível superficial, e então os resultados são meio assim fracos, também são limitados, ou seja, eu chamo de temporários. Porém, o mestre
produz resultados eternos. Por quê? Porque tratou a nível de caráter, tratou a um nível mais profundo e convenceu e persuadiu e chegou, através do conhecimento, a transformar a mentalidade, a visão, a compreensão de muitos dos seus alunos. Então, nesse tópico, eu trato de juntar toda a informação que consegui, e especialmente aquelas com as quais eu concordo, para trazer aqui para vocês, porque também encontrei algumas meio contraditórias e outras bastante negativas. Então, trouxe todas elas porque eu creio que o professor é alguém muito importante nas escolas. Porém, há uma diferença dele para o mestre. O mestre tem habilidades naturais e tem até mesmo a habilidade de entender de outra maneira e assim transferir de outra forma o que ele sabe naturalmente. Então, novamente, o professor ensina, o mestre instrui. O professor tem o conhecimento, mas o mestre tem a experiência. O professor tem o treinamento, o mestre tem a habilidade. O professor é conhecedor, o mestre é um especialista. A motivação do professor está no que ele recebe, a do mestre no que ele dá. O professor tem técnicas, o mestre tem vida. O professor transmite informações, o mestre transmite consciência. O professor trata a nível de intelecto, o mestre a nível de caráter. O professor tem metas e propósitos, o mestre tem a visão. O professor gera resultados temporários, o mestre resulta resultados eternos. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Se um professor está dando este excelente resultado que a gente vê aqui no caso do mestre, então você é um mestre também. Neste caso, eu não estou desqualificando de nenhuma forma a função de um ou de outro. Tampouco estou exaltando sobremaneira de um e de outro. Eu coloquei os dois aqui porque eu creio que os dois se completam. Se o professor traz o ensino, o mestre pode trazer aquele outro aspecto que não está ao alcance do professor ou não está de acordo ao seu treinamento profissional, que é, por exemplo, a consciência, que é, por exemplo, aquele treinamento a nível de caráter, a nível de ampliar a visão, ou seja, são aspectos que vão além, vão muito mais além de simples informação, ou transferência de conhecimento, ou discussão, ou treinamento, ou prática, é muito mais, é algo que já vai além das mesmas palavras. Por isso eu trouxe essa diferença e aprendi muito ao ler isso aqui, porque então pude comparar comigo mesma, e são coisas realmente dignas de serem observadas. E vimos também que a palavra mestre é valorizada inclusive pelo hebraico do Antigo Testamento. Aqui vimos, por exemplo, a primeira palavra, Rabboni, que é uma palavra bastante profunda e que significa literalmente mestre. Essa palavra Rabboni, que é Rabboni em português, ela é dividida possivelmente em três partes. A primeira está bem aqui, que é o que lemos como Rav, ou Rav. Depende de como pronunciamos, apenas três letras, e ela solta um som como Rav ou Rab, que é o começo da palavra Rabone. Literalmente se traduz como grande. A segunda parte é o que refere a Rabi, que é o que seria o mestre, certo? Depende de como pronunciamos, também pode ser Rabi, mas aqui vamos ler Rabi, que é literalmente o mestre. E a terceira parte aqui é uma espécie de conjectura, não está ainda confirmado. E eu coloquei isso aqui porque realmente achei interessante, ademais eu vou investigar um pouco sobre esta parte, mas eu já trouxe de uma vez, porque está incluído no conceito geral de Rabone. Vemos então que a conjectura é essa, que a letra I, a vogal I, que está no final da palavra Raboni, como vamos ver agora mesmo, se refere mais bem a um pronome possessivo, referindo-se ao meu. Eu tenho algo, então aquilo é meu, falando de possessão. Por quê? Porque Raboni, que é uma palavra bíblica, e vamos ver o texto em um minuto, termina na letra I. Na tradução, então, tomando esses três conceitos, eu começaria pela última letrinha, que seria o meu, e essa observação que faço bem aqui, meu, grande, que é o Rav, que está bem aqui no início, grande,
mestre, que é a segunda aqui, que é rabi. Então, poderia se ler somente meu mestre, e em caso de que esta conjectura não seja confirmada, de que não seja algo realmente verdadeiro, então se pode eliminar essa ideia do pronome possessivo meu e somente ler grande mestre. Então, o grande aqui é a qualidade do mestre que já dignifica este substantivo mestre. Ou seja, grande mestre não é qualquer pessoa, é alguém que está em destaque, em evidência e que, pelo mesmo título, dá a entender que sabe muitíssimo sobre alguma coisa. Porque, como vimos lá no início, o mestre é uma espécie de especialista, alguém esperto, um perito em algo. Assim, especificamente falando, quando esta palavra, que já é importante, um especialista, um esperto, um perito, vem precedida da qualidade ou do adjetivo grande, então é como se a qualidade do mestre fosse dobrada, fosse 2 vezes mais. Então, podemos eliminar a ideia do pronome possessivo meu e só usar o meu mestre, ou grande mestre, ou usar todo o meu grande mestre, dá igual, porque Rabboni traz todo este conceito em si mesmo. Veremos então que a palavra Rabboni aqui é apresentada como uma forma mais elevada de Rabi, que é a palavra que vamos ver em seguida para o mesmo conceito mestre. E como é uma forma mais elevada, ela apresenta mais respeito, é uma forma mais respeituosa ou de respeito mais elevado, ou seja, comparado com Rabi, Rabboni apresenta mais respeito, traz uma medida mais alta de consideração. Além disso, Rabboni traz esta conotação de aproximação, de um conceito pessoal mais próximo, mais cercano. Neste caso, entre o mestre, que é Jesus, e as multidões, que são as pessoas. Falando de Jesus naquela época, que vamos usar esta palavra agora, quando Jesus ainda estava aqui. Em João 20, versículo 16, encontramos este versículo. Jesus disse, Maria, voltando-se ela, disse, Rabboni, que quer dizer mestre. Esta situação aqui se deu diante da tumba de Jesus. Maria Madalena foi ali bem cedo buscar o corpo do mestre. Então, quando ela olhou dentro da tumba, ela viu apenas 2 anjos, segundo o texto aqui. E ela perguntou por Jesus. Então, fora da tumba, ela escutou uma voz bastante conhecida, inclusive, certo? Conhecida de você e de mim também. Então era Jesus, e Jesus disse Maria. Foi como uma palavra de surpresa. Maria se voltou, porque diz o texto, voltando-se ela disse Rabboni. Foi como uma linda exclamação, porque ela reconheceu que era Jesus e ele estava vivo. Ela estava diante da tumba dele, que estava vazia, mas ela não sabia que ele estava vivo, porque senão ela não teria o texto não teria expressado desta forma. Ela estava buscando pelo corpo de Jesus e quando ela o viu ali em pé, ela exclamou Rabboni com toda a alegria com que pôde expressar. Agora vamos ver 2 coisas interessantes nesse texto. A primeira é que quando Maria disse Rabboni, ela estava não apenas mencionando uma palavra que literalmente é mestre, mas ela estava também reconhecendo a pessoa que estava relacionada com a palavra Rabboni, que neste caso era Jesus. E como Rabboni aqui é um termo mais alto ou de mais alta consideração que Rabi, então Maria Madalena estava dando a Jesus uma mais alta reverência do que qualquer outro Rabi ou instrutores ou mestres daquela época podiam receber. Era uma espécie de consideração cheia de reverência. Ela não só estava surpresa por vê-lo ali em pé, vivo diante dela, mas ela reconheceu a imensa autoridade que havia sobre ele. Então, quando ela disse Rabboni, ela também estava dizendo mestre dos mestres, ou seja, mestre mais alto que qualquer rabi que se encontre nesta terra és tu. E ela disse esta palavra, incluindo toda esta alta consideração e altíssima reverência
referindo-se a Jesus. A segunda coisa que quero mencionar é que algumas versões que lemos diz assim: e Maria voltando-se a ele, disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Outras versões dizem, e Maria voltando-se, disse-lhe em aramaico Rabone, que quer dizer mestre. Então, algumas versões dizem que o texto está escrito em hebraico e outros dizem que está escrito em aramaico. Então eu pergunto, por que esta pequena contradição? Por que uns pensam assim, outros assim? Porque não concordam em uma só língua. Então eu estive averiguando isso por vários dias e descobri então que a raiz da palavra Rabone vem de uma raiz semítica que é em si o aramaico bíblico. Ou seja, a raiz da palavra Rabone é de origem semítica, é de origem aramaica, apesar de que a palavra é usada como hebraico. Então parece que aqui há uma combinação de significado e de interpretação. Ou seja, a raiz vem de uma língua e se mescla, eu não diria se confunde, porque não se confunde, mas bem se funde, se unifica em um só conceito que é Rabone. Então, quando você encontrar em alguma Bíblia o texto assim: Jesus disse Maria, voltando-se ela, disse-lhe em aramaico, ou outra versão, e voltando-se ela, disse-lhe em hebraico, não há uma confusão entre os escritores ou os que criaram esta versão bíblica. O que sucede é que eles estão considerando as duas origens da palavra. Então, a palavra tem origem aramaica e, por isso, as versões bíblicas apresentam a mesma palavra de forma diferente. Aqui está a palavra em grego, a mesma palavra rabuni. Então, esta palavra rabuni tem o mesmo peso que a palavra aqui na língua original do Antigo Testamento. E é interessante ver que esta palavra é uma palavra bastante linda, é uma palavra bastante completa e que não precisa de que nenhum de nós acrescente absolutamente nada quanto às definições, porque a palavra em si está completa. Vemos que o segundo termo que expressa o mestre é Rabi. Rabi, aqui eu coloquei Rabi, está em plural, mas e aqui está traduzido ao singular. Bom, de qualquer forma, Rabi é a segunda palavra que indica mestre, literalmente, como vimos aqui em português. A palavra mestre geralmente expressa autorrespeito ou reverência, ou seja, não é porque Rabone é uma palavra de alta consideração e altíssimo respeito que Rabi não tenha valor. Tem sim, tem muito valor e é a palavra usada em caráter oficial e de autoridade, ou seja, os mestres da lei judaica geralmente são chamados Rabi, porque são pessoas bastante dotadas de conhecimento da lei do Antigo Testamento e ensinam em caráter bastante alto, ou seja, são altamente considerados como os transmissores das leis do Antigo Testamento. São chamados Rabi porque por causa do nível de responsabilidade, de instrução, ou de chamado, ou como queiramos dizer, do que eles fazem. E, ademais, a palavra em si traz um alto respeito, portanto, é uma palavra bastante elevada. Encontramos esta palavra Rabi aqui em Marcos 10:51, e lemos assim: respondendo Jesus lhe disse, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, Rabi, que eu torne a ver. Quando este homem disse Rabi, ele também, assim como Maria Madalena que mencionou Rabone, o cego aqui, ao mencionar Rabi, que eu possa ver, ele estava reconhecendo a autoridade que havia sobre Jesus. Em outras palavras, ele não só reconheceu que era alguém que sabia tudo como mestre, mas também alguém que podia tudo, como neste caso o próprio Jesus. O caso dele era considerado um caso bastante impossível. Porém, quando ele disse isso, mestre, o Rabi,
que eu possa ver, foi a sua resposta à pergunta de Jesus: que queres que eu te faça, Senhor? Eu quero ver o mestre, o rabi, que eu possa ver. Ele reconhecia a alta posição de Jesus Cristo como rabi, como mestre, como aquele que ensina, como aquele que guia, como aquele que revela as verdades, como aquele que sabe tudo, como aquele bem dotado absolutamente de tudo, mas também como aquele que podia tudo, inclusive devolver-lhe a visão, inclusive fazer um milagre em seus olhos e ajudá-lo a ver outra vez. Vemos então que a palavra mestre ou rabi aparece somente em 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos e em João, porque Lucas o apresenta como apitagues, epistates, que é o grande mestre. Neste caso, não é o mestre qualquer, mas é o grande mestre. Em sentido de líder, o chefe. A palavra chefe aqui talvez não combine muito, mas o líder sim. O líder maioral, um líder superior a todos os demais. Então, um líder que não é só líder, mas é um guia, é alguém que mostra a direção e a mostra de forma correta. Então, neste caso, epistates, que é o grande mestre, se refere ao grande líder, aquele que sabe tudo e sabe para onde está guiando a todos os demais. Aqui temos a palavra rabi, já está em grego, ela aparece cerca de 15 vezes somente no Novo Testamento. Me refiro ao Novo Testamento porque a palavra está em grego e grego é a língua original do Novo Testamento. E a palavra Rabuni aparece somente uma vez no Novo Testamento e é exatamente aqui nessa referência de João 20:16, quando a mulher disse Rabuni, que quer dizer mestre, referindo-se a Jesus Cristo. Então, partindo dessa breve definição e comparação, vemos que ambas palavras, a palavra Rabuni e a palavra Rabi, são bastante peculiares no Antigo Testamento e também no Novo. E ambas se referem a alguém que tem autoridade e autoridade oficial para ensinar. E para ter essa autoridade oficial, aquele que ensina deve saber mais que os demais, deve ter muito mais experiência, deve ter uma estratégia de transmissão de conhecimento, deve ter alcance de multidões, deve ser alguém que está em uma posição mais elevada, ou seja, não é qualquer pessoa. E como disse, é somente usado em caráter oficial ali em Israel, e referente àqueles que ensinam a lei judaica. Algo realmente interessante. Veremos então que a palavra didáskalos, que é mestre, é encontrada em Efésios 4:11. Vamos ver então o que diz a Bíblia sobre isto. E em português lemos: e ele mesmo constituiu alguns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Aqui vamos ver pelo menos 2 coisas importantes. A primeira é que ele constituiu. O que é isso, constituiu? Constituiu pode ser entendido como criou, estabeleceu, decidiu, firmou, plantou. Ou seja, o constituir traz a ideia de que alguém foi posto firmemente em uma posição e deve permanecer ali. A segunda coisa que observamos é que essa palavra alguns fala apenas ou se refere apenas a um grupo pequeno. Ou seja, alguns ou uns se refere a um grupo que não é a maioria. Então o texto é bem claro quando diz que ele constituiu somente alguns para apóstolos, alguns outros para profetas, alguns outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então vamos ver que a partir desse alguns, não são todas as pessoas que são mestres, certo? Não são todos, neste caso, que são chamados para ensinar, e muito menos para ensinar como mestre. Por quê? Porque há outros
chamados a outros ministérios também importantes e que devem ser ocupados pela outra parte de ministros. Vamos ver então aqui que se olhamos bem, existe como uma sequência de funções nesse texto. Se lemos, ele anda exatamente em forma sequencial. Por exemplo, eu pergunto, por que será que o texto primeiro menciona a palavra apóstolo? Por que não é outro ministério? Por que tem que ser apóstolo? Então, por exemplo, fazendo uma breve comparação, se nós usamos, por exemplo, a nossa mão, eu faria assim se esta classe fosse para crianças, por exemplo. Eu usaria a minha mão e diria, este dedo aqui, esse dedo gordo e mais forte, eu chamo de apóstolo. Ele é o primeiro dedo. Então, como ele é o mais forte, ele representa os apóstolos, que são aqueles que vão primeiro, que abrem a porta primeiro, que pagam os primeiros preços, inclusive pagam até com suas próprias vidas para entrar em determinados países, em determinadas culturas, em determinadas tribos. Porque entrar na cultura dos demais não é algo simples. Eu sei isso por experiência. Não é fácil chegar ali e ser aceito, não é fácil ensinar as pessoas a receber bem, de forma positiva, o que você lhes transmite, não é fácil. Assim que o apóstolo é sempre aquele que vai primeiro e paga o preço primeiro. E se por acaso ele pagou o preço com a própria vida, então pelo menos o caminho já ficou aberto para que os demais ministérios entrem pela mesma porta. Então o apóstolo é aquele que vai primeiro, por isso é o primeiro dedo. Depois desse vem então o profeta, que seria o segundo dedo aqui. O profeta quem é? É aquele que prega, é simplesmente um pregador. Porque quando eu digo profeta aqui, eu não estou me referindo àquelas pessoas que de vez em quando se levantam nas igrejas e começam a profetizar umas coisas que às vezes nem sequer faz sentido. Não me refiro a isto. Eu me refiro àquele que prega a palavra de Deus, porque a Bíblia em si é a profecia mais completa que há. E porque a Bíblia é a profecia mais completa, não precisa de ajuda de ninguém com aquelas profecias que escutamos por aí para completar o que a Bíblia diz, porque ela já está completa em si mesmo. Então, depois que o apóstolo abriu a porta ficou aberta. Alguém tem que entrar para pregar a palavra, e neste caso é o profeta ou o pregador da palavra de Deus. Também ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, vem o evangelista. Quem é o evangelista? É esse dedo maior aqui, é o dedo mais alto que sobe mais que todos os demais. Por que ele é o dedo mais alto? Porque o evangelista geralmente é aquela pessoa que Deus chamou para reunir multidão de pessoas. E é interessante que eu estava vendo que às vezes tem os evangelistas que nem estudaram muito teologia, eles não estudaram em nenhuma universidade, mas eles têm uma unção tão poderosa e tão capaz de atrair multidões que eles logram realmente. Eles reúnem multidões diante deles para escutar a palavra do Senhor. Por isso, ele é o dedo maior. Porém, o evangelista, ele quase nunca fica no mesmo lugar. Ele faz as campanhas, faz as conferências evangelísticas, ganha multidão de gente e se vai a outro lugar. Então, aquela multidão fica ali. Quem vai cuidar deles, quem vai anotar nomes, quem vai discipular, quem vai levar para a igreja e começar a pastorear, é o seguinte que vemos aqui, que é o pastor, ou seja, este aqui que vem exatamente depois do evangelista. O evangelista é o maior, que ganhou multidões, porém foi embora e a multidão ficou lá. Então, o pastor entra em seguida para alcançar todos esses que o evangelista ganhou e então começar a trabalhar com eles para que não se percam outra vez. E em meio de tudo isso vem o mestre, que é esse último aqui e que é o último dedinho que temos na mão. Ele é o menorzinho, mais fraquinho, mas assim, não é muito alto, não é muito grande. Por quê? Porque o mestre geralmente é aquela pessoa que trata com as minúcias da doutrina. É aquele que trata das partes mais profundas e mais minuciosas que ninguém às vezes pode fazer, por falta de tempo ou por falta de um bom planejamento, não sei. Por exemplo, os pastores fazem um excelente trabalho nas igrejas, porém, geralmente, os pastores têm um tempo exato para fazer os cultos.
Geralmente, os cultos demoram mais ou menos entre 1h30 e 2 horas. Nesse tempo de 2 horas, muita coisa tem que suceder, incluindo a pregação da palavra. Então, o pastor não tem tempo suficiente durante os cultos para ensinar as doutrinas mínimas, as partes mínimas das doutrinas bíblicas. Então, aí é que entra o papel do mestre. O mestre, então, é aquele que se preocupa com as doutrinas, é aquele que se preocupa especificamente com a palavra, é aquele que se fundamenta em pontos específicos do ensino bíblico e aquelas partes que ninguém mais tem tempo, porque cada um aqui tem imensas ocupações e viajam muito e fazem tantas coisas ao mesmo tempo. O mestre foi chamado para se ocupar das minúcias da doutrina bíblica. Eu digo uma coisa para vocês, não é porque o mestre está bem aqui no final que ele não seja um ministério importante, não, não, não. Ele é tão importante quanto qualquer outro desses que estão aqui nessa lista. Então, a primeira coisa que vemos aqui é quem? Deus chamou somente alguns para serem apóstolos, alguns para serem profetas, alguns para serem evangelistas, alguns para serem pastores e alguns para serem mestres. Ou seja, não são todos que vão ser pastores, não são todos que vão ser profetas, não são todos que vão ser apóstolos, porque se fosse assim, então quem faria a outra parte da obra? Também menciono isso porque é bem comum nessa época que as pessoas parece que estão brincando com essa situação. No mês passado, aquela pessoa era um apóstolo. Agora, esse mês já se apresenta como um profeta. No próximo mês, possivelmente, vai apresentar-se como evangelista. Fica trocando de título como se isso fosse uma profissão, e não é. Então, isto aqui se refere a chamado. Deus nos chama especificamente, por isso a Bíblia... O texto diz bem aqui, ele constituiu. E quem é este ele que está bem aqui? É Deus. Deus foi quem constituiu esses ministérios, porque ele é o dono de todos esses ministérios. Ele é o dono da obra. Ele é o dono de todo esse imenso campo ministerial e por isso chama pessoas diferentes para diferentes posições e diferentes funções. É importante entender isso. Então, a primeira coisa, somente alguns são chamados para ministérios específicos, incluindo o ministério do mestre, e não são todos. Também vemos, outra vez eu repito, que sequencialmente lendo, esses ministérios se completam. O apóstolo abre a porta, o profeta entra para pregar, o evangelista para ganhar multidões, os pastores para pastorear aqueles que o evangelista ganhou, e o mestre para trabalhar com as minúcias da doutrina, ou seja, em forma sequencial bastante clara e bastante interessante. Uma outra coisa que vamos ver é que, aquilo que já disse antes, não é porque o mestre está bem aqui no fim que ele não seja importante, mas bem eu penso que uma igreja que não tem um mestre deve ter algum problema doutrinário, porque quem vai ensinar as minúcias da doutrina se todos os demais têm tantas coisas e pouco tempo? O maestro foi chamado para dedicar-se especificamente a isso. Então, é importante e necessário que todas as igrejas tenham em seu contexto, em seu corpo ministerial, em seu corpo pastoral, corpo de líderes, um mestre. Eu digo maestro às vezes, mas é a mesma coisa. Um mestre para cuidar da parte doutrinária e das minúcias da doutrina. E outra vez, não é porque está bem aqui no final que não seja importante. Particularmente, eu nunca vi um mestre trabalhando com grandes grupos, assim como evangelista, com multidões. Eu nunca vi isso e não creio que haja. Porém, não é por esse motivo que o mestre não seja importante. É muito importante e muito necessário. E como disse, minha opinião pessoal, uma igreja que não considera o mestre como um ministério bíblico necessário dentro do seu corpo eclesiástico, possivelmente tem problemas doutrinários, porque quem é que vai cuidar das doutrinas, certo? O mesmo texto lemos aqui em grego. Kai autos eduken τους men apóstolos, τους de profetas, τους de evangelistas, τους de poimenas, kai didáscalos. Então, aqui estão todos eles. Apóstolos, que são os apóstolos, profetas, que são os profetas, evangelistas, poimenas, pastores e didáscalos, que são os mestres. Então, na mesma sequência, na mesma ordem, está referido cada um desses ministérios. E aqui está o autós referindo-se a Deus, ele.
Ele mesmo criou, ele mesmo edificou, ele mesmo estabeleceu, ele mesmo fez, ele mesmo decidiu, ele mesmo plantou esses ministérios. Portanto, não podemos mudar essa sequência, não podemos mudar nome de ministério, não podemos inventar nada disso, porque vamos somente meter-nos em problemas e isso não está bem. Como aplicação final, o que nós podemos entender sobre o didáscalos e sobre o catequetes? O que podemos entender sobre o mestre e o professor? Lá no início vimos, por exemplo, as diferenças entre professor e mestre, entre didáscalos e catequetes. Não, a pergunta é: qual é a semelhança ou as semelhanças que há entre um e outro? Será que existe alguma semelhança? Será que existe algo que ambos podem fazer ao mesmo tempo? Então eu penso o seguinte: talvez a maioria de nós não seja chamado para ser um mestre. No entanto, eu creio que mesmo não sendo um mestre, sempre há algo que compartilhar com os demais. Só biblicamente falando, compartilhar significa quê? Significa distribuir ou dividir algo com alguém ou com outros. Por exemplo, é como compartilhar um prato de comida com alguém que está com fome. E isto é literalmente a palavra do Senhor. Compartilhamos com aqueles que estão espiritualmente famintos, estão perdidos, estão caídos, estão quase mortos espiritualmente. Precisamos compartilhar a palavra do Senhor com eles. Ou então quando compartilhamos roupas, ou então inclusive quando compartilhamos apenas o nosso tempo. Sempre há algo a compartilhar. Se somos mestres, os mais peritos, os mais espertos, os mais excelentes, ou se somos somente um catequetes, um professor, aquele que transfere informações, aquele que faz um treinamento, aquele que faz prática com os demais a fim de prepará-los para algo maior no futuro. O que quer que sejamos, sempre há algo a compartilhar. E a palavra do Senhor, logicamente, é o nosso primeiro ponto. Assim que, mesmo que não sejamos considerados mestres, nós podemos, inclusive devemos compartilhar uma palavra de salvação com os outros. E se assim fizermos, estaremos compartilhando a paz de Deus, porque quantas pessoas atualmente, neste mesmo momento, não têm paz? E uma só palavra de coragem, de ânimo, de motivação pode salvar uma vida. Você e eu sabemos disso. Então, assim como eu, não esqueça, uma palavra vale muito mais que qualquer outra coisa que nós possamos compartilhar com alguém. Principalmente se esta palavra for uma palavra de motivação, uma palavra de edificação, uma palavra de solução, que neste caso é a palavra de Deus, e uma palavra de bênção. Que o Senhor possa contar com você e também comigo, não importando se não somos o mestre, se não somos os mais excelentes, que sejamos então um catequetes, que sejamos um professor, um transmissor das verdades divinas. Nisso, ou nessa prática, já estaremos salvando muitíssimamente bem aquele que Deus colocar no nosso caminho. Que o Senhor nos ajude a fazê-lo. Como sempre, este tópico foi sumamente edificante para mim e compartilhá-lo contigo me faz crescer muito na palavra. Obrigada por fazer parte do nosso canal e também do nosso ministério. Que o Senhor nos abençoe grandemente. E como disse, para mim é um privilégio fazer parte desse ministério e poder compartilhar semanalmente esses tópicos individuais contigo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.